Vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula de algoritmos, introdução e conceitos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, naquela aula inicial, aquela aula de apresentação, lógica é algo que é do nosso dia a dia, né? Então, tem várias definições de lógica. Você pode falar de lógica matemática, lógica computacional, lógica filosófica, mas, resumidamente, lógica é a forma de pensar com coerência e racionalidade, né, para você alcançar uma resolução, um objetivo. Tá? Ou, se não, é a arte do bem pensar, é a ciência que trata das formas do pensamento. Pensar corretamente é outra definição de lógica. A lógica, ela vem sendo trabalhada no ano de estudo de vocês, através de diversas disciplinas. Nós precisamos da lógica, principalmente na área de programação, na área de sistemas, com o objetivo de criar algoritmos. Nós vamos ver as definições de algoritmos daqui a pouco, mas a principal definição de um algoritmo é uma resolução lógica de um problema, onde pode ser repetido aquela solução várias vezes. Então, por isso que a lógica é tão importante na área de sistemas. Geralmente, quando nós vamos criar um programa e o conjunto desses programas vão criar um sistema, o analista, o desenvolvedor, vai ter que pensar em todas as possibilidades, em todas formas coerentes e racionais para resolver aquele problema que é o sistema. Tá? O sistema computacional clássico, que é 99% dos sistemas corporativos, industriais, educativos, os que não são de inteligência artificial, eles necessitam da racionalização e da lógica do programador, do desenvolvedor. Por quê? É o desenvolvedor que vai entender aquilo que vai ser a entrada do sistema, qual vai ser o processamento e qual será a saída da informação. Então isso é muito importante, porque o programa de computador só é uma representação digital daquela racionalização daquele problema, daquele algoritmo que foi alcançado. Tá? Então, por isso que é importante conceitualizar o que é a lógica aqui. E o raciocínio? É um mecanismo cognitivo superiores de formação de conceito e da solução de problemas, sendo parte do pensamento. O raciocínio nada mais é do que a aplicação do pensamento para alcançar uma lógica. Então, por isso que nós falamos o raciocínio lógico, que é você encontrar soluções corretas, eficazes, para encontrar uma solução. Essa racionalização pode ser de diversos tipos, no seu dia a dia ou dos problemas mais complexos que existem. Então aqui, a matemática e a ciência se desenvolveram pelo processo de raciocínio, através da racionalização, através da observação dos efeitos naturais, onde que a gente consegue, através de um instrumento teórico e dedutivo, encontrar uma solução através de um raciocínio lógico, por exemplo. Tá? Então, tudo isso faz parte e fará parte de todas as disciplinas que vocês farão. Tanto as disciplinas práticas, as teóricas, as disciplinas humanas e as disciplinas tecnológicas. Tá? Então, aqui, um exemplo de raciocínio lógico, muito simples. Isso aqui chama-se silogismo. O que é silogismo? É quando eu tenho uma ou mais premissas e, através dessas premissas, que são frases, eu alcanço um resultado. Tá?
Então, todo mamífero é um animal. Todo cavalo é um mamífero. Portanto, todo cavalo é um animal. Então, isso é um exemplo simples de racionalização. Né? Nós fazemos isso todos os dias. Tá? Porém, se eu não tenho o conhecimento completo ali do assunto, o que acontece? Eu posso cair, né, em uma falsa lógica. Então, por exemplo, crocodilo é um animal. Podemos concluir que o crocodilo é um mamífero? Se eu não estudei ciências, como é que eu vou saber? Se for um software, né, se for um algoritmo de inteligência artificial que não teve o processo de aprendizagem muito testado, ele não vai saber isso aqui. Ele vai falar assim, pode ser um animal, né? Ele não tem uma outra premissa. Então, a lógica também depende da bagagem que nós trazemos. Né? Muito se falou há muitos e muitos anos das ferramentas case. O que são ferramentas case? São softwares que criam outros softwares. Porém, não existe até hoje uma tecnologia capaz de trazer essa bagagem. Por exemplo, nós somos tecnólogos, nós somos analistas, desenvolvedores e vamos trabalhar com diversas áreas. Contabilidade, parte bancária, a parte de entretenimento. Em cada fase da nossa carreira profissional, estaremos em empresas diferentes aplicando o nosso conhecimento lógico para uma bagagem diferente, um objetivo diferente. Então, você pode não conhecer muito daquela área. Então, o que você vai fazer? Você vai conversar com o teu usuário, com o contador, com o gerente do banco, com o livreiro, com o teu cliente para você absorver esse conhecimento, para você trazer aquela necessidade dele para a racionalização lógica dentro de um sistema. Tá? Então, não existe nenhum software ainda hoje em dia que vai substituir essa capacidade do analista, do desenvolvedor, do programador. Tá? De trazer essa bagagem e transformar aquele problema em uma racionalização lógica. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é lógica do dia a dia. Representa o silogismo. Tá? Então, quando nós falamos, escrevemos, fazemos uma ação, estamos expressando nosso pensamento. Logo, precisamos usar a lógica nessas atividades. Tá? E com o objetivo, né, de tudo isso, depois eu volto aqui, né, nosso objetivo principal no nosso curso é entender o que é algoritmo. Eu vou cobrar de vocês de cor isso aqui. O que é um algoritmo? Então, existem diferentes definições para algoritmo. Algoritmo é uma palavra que deriva do árabe. Tá? Porém, nós podemos definir, consolidar o algoritmo como a resolução de um problema através de uma racionalização lógica, onde que eu vou montar uma sequência ordenada de instruções para resolver um problema. Né? Ou se não, exemplos de um algoritmo, uma receita de bolo, manual de instrução, tudo aquilo que pode ser repetido N vezes, onde que eu seguindo passo a passo de uma sequência lógica, de uma sequência ordenada, eu consigo resolver um problema. Tá? Então, o algoritmo ele é composto de problema, instruções, vai precisar também de uma sequência lógica, e um algoritmo deve ter um término, deve ter um
começo, meio e fim, deve ser exato e deve ser efetivo. Quando eu falo aqui efetivo, ele tem que fazer aquilo a qual é o seu objetivo. Tá? Então, algoritmo, vamos ver outras definições aqui. Tá? Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Outra definição: algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Tá? Então, o nosso grande objetivo, o objetivo dessa disciplina é treinar o raciocínio lógico para a construção de algoritmos. Esses algoritmos, primeiro nós vamos desenvolver eles em alto nível, que é a linguagem humana, é a representação textual, é a representação através de elementos gráficos, e depois vamos transformar, traduzir para um programa de computador, que é uma linguagem intermediária. Depois haverá um processo, que é o processo de compilação. O que é a compilação? É a transformação daquela linguagem intermediária para uma linguagem binária, uma linguagem de baixo nível, onde o computador vai automatizar aquele algoritmo que você encontrou a solução através do seu raciocínio lógico. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para esse slide. A importância da construção dos algoritmos é que, uma vez concebida uma solução para um problema, esta pode ser traduzida para qualquer linguagem de programação e ser agregada de funcionalidades disponíveis em diversos ambientes. É o que eu sempre falo. Um desenvolvedor bom não precisa saber de cor linguagem de programação. Um desenvolvedor bom é um desenvolvedor que consegue criar um algoritmo efetivo, que alcance o objetivo que o teu cliente, teu usuário precisa. Linguagem de programação é simplesmente tradução. Você vai traduzir um símbolo de um fluxograma, você vai traduzir uma frase que você escreveu, ou você vai criar outros modelos de software, você vai traduzir isso depois para qualquer linguagem que for. Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Então vamos voltar aqui só para reforçar, tá? Algoritmo é uma sequência ordenada de instruções para resolver um problema. Então, eu tenho um problema, eu vou, através do raciocínio lógico, encontrar uma solução através de passos. Tá? E esses passos vão ter uma ordem. O algoritmo deve possuir as seguintes propriedades: ter um início, meio e fim, né? Ter término, ser exato e ser efetivo. Isso para qualquer coisa, pessoal. Desde as coisas dos algoritmos mais simples que nós vamos criar agora, até os mais complexos que vocês farão lá, por exemplo, lá no trabalho de conclusão de curso. Tá bom? Então vamos ver um exemplo. Isso aqui é um exemplo de um algoritmo. Por quê? Tem um problema. Troca de lâmpada. Tá? Chegou uma pessoa que não sabe o que é lâmpada. Um alienígena, sei lá, coisas do tipo. Uma criança que nunca viu aqui qual que é o processo de trocar a lâmpada. Eu vou criar um algoritmo para que esse alienígena, por exemplo, consiga trocar a lâmpada. Então, eu vou raciocinar de forma lógica, né? O que é raciocinar de forma lógica? De forma correta, de forma efetiva. E vou escrever em passos. Cada instrução, cada frase vai ter um verbo, vai ter uma ação. Eu vou deixar bem separado. E eu vou colocar na ordem para que aquela pessoa, aquele alienígena, consiga fazer esse processo. Então aqui,
Primeiro passo, pegar uma escada. Posicionar a escada embaixo da lâmpada. Buscar uma lâmpada nova. Notem que cada instrução está, cada ação está em uma instrução independente. Um programa de computador vai ser assim também. Eu vou falar assim para ele, mostra tal mensagem. Leia a informação do teclado. Faça a conta. Vai ser da mesma forma. Subir na escada. Retirar a lâmpada velha. Colocar a lâmpada nova. Tá? Então, vamos identificar se isso aqui é um algoritmo? Primeiro item que é composto um algoritmo. Problema. Aqui. Segundo item de um algoritmo. Instruções. Temos aqui as instruções. Terceiro item de um algoritmo. Sequência ordenada. Eu não vou colocar a lâmpada nova sem antes subir na escada, né? Então tem uma sequência de passos, os quais eu vou seguir. Tá? As propriedades do algoritmo. Tem término? Tem, começou, terminou. É efetivo? Se eu seguir esses passos, eu consigo alcançar aqui e resolver o problema? Sim. Né? É correto? Assim, a forma como ele está escrito é inteligível para que eu consiga alcançar esse objetivo? Sim. Então, é um algoritmo. Tá? Vamos melhorar esse algoritmo. Ah, não. Cadê? Fugiu. Deixa eu fazer o outro aqui. Segundo algoritmo, ir para a escola. Você vai colocar teu filho para ir para a escola ou até você mesmo vai para a faculdade. Notem, você precisa se planejar. Como você vai fazer seu percurso? Que horas você vai sair? Que ônibus você vai pegar? Que horas você vai chegar? Trabalhar com as eventualidades, com as probabilidades. Tudo isso faz parte de um algoritmo também. Lógico, no universo de infinitas possibilidades, de infinitas probabilidades, é impossível você desenvolver um algoritmo que atenda a todas as probabilidades possíveis. Por exemplo, você pode estar ali pegando a condução, cai um meteoro no meio da rua. É uma probabilidade? Sim, remota. E aí, o que você faz? Não está programado isso. Tá? Então, o nível de complexidade do algoritmo está relacionado com, primeiro, a probabilidade daquilo acontecer ou quanto de valor agregado tem aquele algoritmo. Se eu estou fazendo um algoritmo de uma loja virtual, não vou pensar em tantas probabilidades quanto um algoritmo de um satélite. Imagine o número de probabilidades que podem ocorrer. Quanto dinheiro está envolvido? Então, quanto maior maior o tratamento dessas probabilidades, mais caro o software é. Tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso algoritmo de ir para a escola. Acordar cedo, ir ao banheiro, abrir o armário para escolher uma roupa, vestir a roupa escolhida, tomar café, pegar uma condução, descer próximo à escola. Resolve o problema? Sim. É composto por instruções, está em uma sequência lógica. Porém, pessoal, deixa eu voltar aqui. Porém, você vai dizer, eu pensei esse algoritmo de uma forma diferente. Eu pensei de uma forma mais eficiente, ou pensei mais sonado com a minha realidade. Isso é verdade. Cada pessoa tem uma característica e uma resolução diferente de um algoritmo.
Está errado, está certo? Não. Tá? Se você atende os objetivos do algoritmo, que é ter término, ser efetivo e ser correto, ok, seu algoritmo funciona. Não é melhor nem pior do que o outro. Isso já é um outro problema, porque na hora da prova, cada aluno vai resolver o exercício da prova do seu jeito. Então, como dizia um antigo chefe meu, ele falava assim, olha, esse código aqui está com a letra de fulano. Tá? Apesar de ser tudo digitado, você consegue enxergar características da lógica de uma pessoa, de outra, de outra. É uma identidade, né? Então, importante é você ter em mente quais são as propriedades de um algoritmo, para falar se ele está certo ou errado, e qual é a composição de um algoritmo. Para você ter certeza que você chegou ali numa solução. Lógica de programação. Qualquer tipo de lógica é treino. Tá? Podem ter pessoas que nascem com aptidão matemática e aptidão lógica que facilita a aprendizagem. Porém, é treino. Não adianta, pessoal. Você pode fazer o curso XYZ, pagar uma fortuna. Se você não treinar, você efetivamente não vai aprender. Tá? Se você pegar na sua casa ali, meia hora por dia, e treinando, você vai conseguir chegar num nível bom de programação. O suficiente para você ir à frente e conseguir entrar na carreira. É treino, pessoal. Não tem outro tipo de solução. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso algoritmo. Fala assim, olha, o algoritmo funciona, porém, o nosso alienígena está trocando a lâmpada sem precisar. Ele está trocando lâmpadas que funcionam. Ele vê uma lâmpada, sobe na escada e troca a lâmpada. O que aconteceu? Eu ampliei o meu horizonte, eu ampliei meu escopo. Meu problema ficou mais complexo. Se meu problema ficou mais complexo, eu preciso fazer uma outra versão do meu algoritmo, uma versão melhorada do meu algoritmo. Ok? Então, eu vou pegar meu algoritmo original, versão 1, vou fazer a versão 2. Então, por exemplo, vou colocar um teste aqui no começo, né? Então, o problema agora não é só trocar uma lâmpada, é trocar uma lâmpada com teste no início. Acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então, aí ele segue os mesmos passos. Tá? Isso acontece muito. Tá? Em sistemas, quando você vai desenvolver um software, quando você vai desenvolver um sistema, isso acontece muito porque o teu cliente, na hora que vai contratar o teu sistema, o teu desenvolvimento, o teu trabalho, pode ser que ele não tenha conhecimento total do problema que ele tem. Então, uma outra característica da nossa profissão é ajudar o usuário a conhecer o problema efetivamente que ele tem, para você poder dar a solução exata. Tá? Então, isso acontece muito. Tanto que isso muda até o formato como o projeto é gerenciado. Hoje existem metodologias ágeis. O que é metodologia ágil? Você sai de um pressuposto onde que teu cliente ali não conhece todo o problema que ele tem. E através de ciclos, de versões, você vai melhorando, aperfeiçoando aquele software de acordo com a necessidade real. Isso vocês terão disciplina de engenharia de software que vai explicar detalhadamente isso para vocês. Tá bom? E vamos melhorar mais um pouquinho, né? Por quê? Nosso alienígena, tudo bem, ele está testando a lâmpada, só que ele troca a lâmpada e não testa para ver se a lâmpada que ele colocou está funcionando. Colocou de qualquer jeito. Então vamos fazer a terceira versão.
trocar uma lâmpada com teste e repetição com condição de parada. Acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então buscar uma escada, posicionar, subir na escada, retirar a lâmpada, inserir a lâmpada nova. E aí ele vai precisar testar, né? Não basta ele trocar a lâmpada por uma lâmpada que não está funcionando. Então, enquanto a lâmpada não acender, faça. Retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Ele não precisa tirar a escada de novo, subir, né? Trazer a escada. Ele só vai fazer esse processo enquanto não der certo. Deu certo, acendeu, descer da escada, guardar a escada. Então, notem que o nosso algoritmo foi melhorando de acordo com as probabilidades, né, com as possibilidades que eu fui incluindo dentro desse algoritmo. Ok? É muito importante você sempre ter o equilíbrio, você fazer exatamente o que o seu cliente precisa, né? Ele pode querer trazer a Lua para mais perto da Terra, só que ele não precisa disso, por exemplo. Compra um telescópio que ele vai enxergar do mesmo jeito. Então você tem que trazer aquela solução da forma mais coerente possível, tá? Não pode dar nada de graça, também não precisa fazer nada a mais, você tem que fazer exatamente, cumprir o objetivo. Por isso que a gente fala em efetividade. Ser efetivo é realizar o objetivo, alcançar o objetivo. Tá? Eficiência custa mais caro. Tá? Eu quero que o nosso alienígena troque a lâmpada em menos de 1 minuto. Aí a gente precisa testar, pensar em outras possibilidades para ele fazer essa troca mais rápido. E aí vai ser outra versão do nosso algoritmo. Tá bom? Legal. Eu vou falar de alguns conceitos aqui, porque eu fico repetindo toda hora, então, só para ser um glossário aqui nosso, toda hora eu falo de sistema computacional. Tá? O que é um sistema computacional? É qualquer dispositivo que faça entrada de dados, processamento e saída. Tá? Computador normal, que a gente está acostumado, um celular, né? Uma Smart TV, até o seu cartão lá, seu bilhete único, também. Por incrível que pareça, seu bilhete único tem um sistema operacional dentro dele. Tá? Roda um software dentro dele, de criptografia. Então, tudo que recebe entrada, processamento e saída, né, a gente pode considerar como sistema computacional. Nós temos sistemas embarcados, né, de diversas formas, de diversos componentes eletrônicos. Hoje, no futuro próximo, com IoT, dispositivos IoT, internet das coisas, isso vai ampliar muito mais. Então, note que existem diversos locais onde nós precisamos desenvolver algoritmos. Não é simplesmente um software de desktop normal que se limita ao nosso trabalho. Todos esses tipos de dispositivos que precisam de algoritmos, que têm entrada, processamento e saída, precisam de algoritmos, então precisam do nosso trabalho. Tá? Com certeza vocês vão se aposentar fazendo nessa área ainda. Tá? Nossa profissão não será extinta até o fim da vida de vocês. E o que eu falei no começo, né? É um processo de transformação, é um processo de tradução. A parte mais importante, a parte mais complexa é a parte de análise. A parte de análise é quando nós trabalhamos ali com o raciocínio lógico para encontrar a solução. Tá? Então nós vamos ler o problema, identificar os dados de entrada, né? Chegar, né, a uma solução lógica na nossa mente primeiro, tá? E depois que nós alcançarmos essa solução lógica, aí sim eu vou fazer a descrição do algoritmo com a solução do problema. No papel mesmo,
uma lista de passos. Tá? E aí, depois que eu chegar nessa solução, montar esse algoritmo em alto nível, qual vai ser o próximo passo? É codificar. Codificar nada mais é que traduzir. Você vai traduzir um algoritmo de alto nível, narrativa, que é esse texto, fluxograma, para uma linguagem de programação. Java, C, C++, o que for. É uma tradução. Cada linha, cada instrução que você vai ter no seu texto ali com a resolução do seu algoritmo, vai ser traduzido para um comando em uma linguagem de programação, por exemplo. E o último passo aqui é o processo de compilação. O programa de computador, o fonte de programa de computador, ela é inteligível para o humano, que a ler consegue dar manutenção, consegue alterar, e para o compilador também, que ele tem o objetivo de transformar aquele programa de computador em um arquivo binário construído para aquele processador, construído para aquele sistema operacional. A partir do momento que eu transformar, em um arquivo binário, aí o ser humano não consegue mais entender aquele código binário. Tá? Tem até programas que fazem a descompilação, Pega um executável, volta para o código. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Podem levantar a mão e perguntar, não tem problema não. E quais são as formas de representação de um algoritmo? Aqui existem várias formas.